aí a questão da massa magra, tem que ter uma proporção aí que tem que obedecer, né? Isso, exatamente. Por exemplo, geralmente, o homem, quando ele quer ter um pouco mais de músculo, ele fica entre 7 e 10% de massa gorda. 7 e Do 10%. peso, de 7 a 10%. Da composição corporal toda. Isso. Então tá bem magrinho, tá bem chutinho nessa composição. O básico, né, Luísa? Eu Geralmente já cheguei a é 23, assim. poxa. E para mulher, o indicado mínimo é 18%. É diferente. Mínimo. Um mínimo Não pode de estar massa... muito acima disso, no caso. Acima disso, e abaixo disso. Não pode. O homem, você disse que o mínimo tem que ser 7 a 10%. Geralmente pede pra gente entre 7 e 10%. Abaixo disso é perigoso. Mas não, para homem não, para homem é tranquilo. Eu tenho um paciente que tem 3% de massa gorda. Homem, tá? Mulher é diferente. Então não tem gordura nenhuma, praticamente. Praticamente não tem. A mulher tem. por questões hormonais. Hormonais, imagino, né? exatamente. Aí tem que ter um pouco mais de massa gorda, tá? Porque até dá problema também de pele, unha fica quebradiça, o cabelo. E a parte da menstruação pode alterar, porque é a parte hormonal, né? Não tá falando disso aí, mas ó, eu conheço, tem mulheres treinando aí, gente. A gente vai mostrar, inclusive, nos próximos programas, exemplos de mulheres que estão conseguindo taxa de massa gorda e muito abaixo desses 18 aí, tá? Mulherada musculosa mesmo. Eu tenho paciente que tem a menos de 18%. Ainda não tá dando alteração, mas a gente tem que ficar cuidando para ver se não vai ter. O que você está dizendo é que se tiver muito abaixo, isso altera alguns outros... Altera. Por exemplo, eu já tive uma paciente que ela chegou a 20% e começou a descompensar. Começou a ter algumas dessas alterações. Alteração hormonal Hormonais. e tal. Mas eu tenho outra que tem 16 e não tem alteração nenhuma. É cada ser humano. Cada ser humano é de um jeito. Então você tem que trabalhar com cada um de um jeito, individual. Tá vendo, gente? Agora, a dieta, eu acho interessante isso. Tem que levar em consideração mesmo o biotipo, a individualidade de cada ser humano mesmo, né? Bacana. Luísa, nós estamos aí, passamos do inverno, muita gente ficou em casa recolhido, né? Aquele tempinho frio. Eu, por exemplo, deixei de ir à academia 15 dias, você acredita? Aí subi na balança quando voltei, ganhei 5 quilos. Prejuízo feio, né? Foi um prejuízo, foi um tombo que eu levei. 5 quilos a mais. E eu imagino que esse é o drama de muita gente. Para perder 5 quilos, não é brincadeira, né, Michele? Não é fácil. Não é brincadeira. Agora, voltar, esse retorno tem que ser com cuidado também, né? Sim, todo início à atividade física tem que ser com cuidado. A partir do momento que você para de se exercitar, o seu corpo também se acomoda. Tanto a musculatura, mas como todos os outros órgãos que você tem que funcionam junto. O coração, que é um órgão muito importante que bombeia o sangue para todo o corpo, ele é um dos que precisa se adaptar. E não só coração, pulmão, todas as articulações, os ligamentos, não só a musculatura. Às vezes você que já treina, você vai poder falar isso daí. Quando você volta pra academia, você tem força. Tem, mas se você pegar um pouco mais de peso, você vai sentir dor, ou você pode até se lesionar. Você tem que se readaptar, tem que recomeçar. É tenso. Então, quanto mais tempo se perde, pior fica pra voltar depois, né? Sim. A demora é maior, né? Em termos de idade, você recomenda a partir de quantos anos, principalmente da musculação, né? Então, a musculação, ela tem sido já indicada para parte de crianças, adolescentes, feitos sob supervisão. Mas eu indicaria a partir dos 12 anos, 13 anos. Já começar a fazer alguma atividade. Isso, orientada também, né? Ô, Michele, isso tem sido um drama para os pais hoje, porque a gente tem visto muita criança e adolescente, pré-adolescente, bem acima do peso, né? Muito acima do peso, Como é que tem sido no consultório? Tem procurado muita gente lá? Tem bastante, tá? E realmente é isso mesmo. E às vezes chega também com as taxas alteradas. Principalmente triglicerídeo. Exatamente. Porque criança gosta muito de doce, né? Exato. E aí, geralmente, as taxas já estão ficando alteradas também. Tá? Tem que cuidar muito isso daí da alimentação. Entendi. O que você orienta assim, aos pais que estão nos assistindo agora com relação à alimentação, de modo geral, para as crianças até a pré-adolescência e adolescência, no dia a dia? O que não pode faltar na mesa? O pãozinho integral pro café da manhã. Integral. Tá? Ou pode ser também, porque tem criança que gosta de aveia, tá? De uma granola, por exemplo. Meu filho gosta. Tá, granola. Com uma fruta. Pode ou bater no iogurte. Se for o caso, tá? ou é bom integral? Tentar deixar a fruta inteira, sempre. Evitar transformar a fruta em suco ou vitamina. Não é muito bom. Por quê? Porque isso batido, a frutose pode deixar a criança diabética. Porque
o açúcar, que é a frutose, entra mais rápido na corrente sanguínea. E isso pode deixar a pessoa diabética. Entendi. A fruta, Natural, in natura demora mais. Demora mais para fazer a digestão, para interessante. liberar aquele açúcar no sangue, entendeu? Então, tentar consumir a fruta in natura. E no Por exemplo, a banana picada, entendeu? E no almoço ali, o arroz, o feijão e mais o que, por exemplo? Tá, a salada não pode Não pode faltar. faltar. Geralmente é uma salada crua, a folha, tá? Uma alface para criança é mais fácil, acredito eu. Tem criança, sim, que gosta da couve, do repolho, mas mais a alface. Um legume, né? Uma cenoura, uma ali, beterraba, brócolis, alguma ou um coisa. brócolis, uma couve-flor. Pode fazer só cozidinho, evita cozinhar com sal, né? Pra gente reduzir também essa... Com óleo, então, nem pensar, né? Com óleo evitar, tá? E a carne, uma proteína, tá? Um frango ou mesmo um bife mesmo. Tá de bom entendeu? tamanho. Isso. Tá bem alimentado. Tá bem alimentado. Tentar não colocar 2, 3 tipos de carboidrato, porque às vezes fazem muito isso. Aí. Tipo arroz, macarrão, polenta, batata inglesa, geralmente. mãe. Então, assim, tentar evitar colocar muitos carboidratos, escolher um só. Então, no dia que eu como macarrão, eu não devo comer arroz. Isso, no dia não, vamos dizer assim, naquela refeição. Ah, tá. Porque você pode comer o arroz no almoço e deixar o macarrão para o jantar. Os dois juntos não. Os dois juntos na mesma refeição que não. Tá, joia. Michele, nós vamos para o primeiro intervalo do Bate-Papo das 6. Viu que a conversa está bem interessante, né, gente? Nós estamos falando sobre atividade física, os cuidados com a saúde, a boa alimentação. E no segundo bloco, o nosso convidado médico, o Dr. Dário Santucci, vai estar conosco também, cardiologista, falando um pouquinho dos cuidados que tem que ter antes de iniciar uma atividade, sobretudo aquelas que, né, têm um gasto calórico maior, né, e causa aí realmente é preciso uma energia maior para praticar. Rápido intervalo, enquanto isso, mande sua mensagem,